Olá, que bom estar com você, refletindo sobre temas que dizem muito acerca de nós mesmos, da maneira como lidamos com a vida e o que alcançamos na nossa atividade existencial. Eu trago para você agora um tema sensacional, mente. Vamos falar da mente, da razão, das emoções e também da alma. Olha só, esses 4 eixos são fundamentais, eles se combinam entre si e ao mesmo tempo eles aí têm algumas cisões, algumas rupturas. Vamos começar com a mente. A mente, nós sabemos que a mente mente, né? Uma brincadeira, a mente mente, a nossa mente mente, porque ela diz para nós o que o mundo nos trouxe. E o mundo trouxe uma informação, ou seja, o que eu vi, aprendi, lá de trás, uma vez, eu reconheci aquele elemento, aquela informação. Então, como a mente está sempre comparando as situações, até o campo mental, ele é muito organizado em setores, em áreas, em situações. Então, situações familiares, situações sociais, tem todo um universo onde a mente vai atuando de maneira a representar, vamos dizer, os segmentos, os setores. Então, isso tudo vai sendo arquivado, armazenado. E a neurociência estuda muito como isso se processa nessa região interior, né? Eu tenho especialização em neurociência do comportamento. Então, antes de gerarmos um comportamento, a gente tem uma bagagem que gera impulsos neuroquímicos, que estimula hormônios, que regem a ação corporal, a postura, o comportamento. Então, existe toda uma atmosfera interior que registra as informações. Então, nós aprendemos, olha que curioso, quando dormimos, porque as informações colhidas durante o dia são armazenadas, são guardadas durante a noite, naquele estado de sono não REM, onde a mente está organizando o cheiro que sentimos, as emoções associadas, aquilo que vivenciamos, o que tem de bagagem ali, de informação, de emoção. Isso tudo vai sendo organizado interiormente. Nós orquestramos isso brilhantemente sem conhecer isso. Isso se dá naturalmente. Eu ouço, essa informação é registrada, processada e guardada à noite. Quando eu quero lembrar, eu vou buscar aquilo que eu ouvi. Qual o nome da pessoa mesmo? Ela me disse, eu vou lá na área cortical da audição e busco a sonoridade de quando a pessoa apresentou-se com o nome dela. Aí eu pego o nome dela e registro, guardo, associando a alguém que eu já conheço, fazendo as associações. Assim eu vou tendo todo um processamento dessas informações baseado num registro. Então, o nosso campo mental, ele é um campo onde toda a bagagem existencial, a mente, ela nasce ou ela começa a vida com a gente totalmente limpa, ou seja, sem informação, e a gente começa a registrar. Até intrauterinamente já tem registros, na primeira infância já tem registros. É claro que se você tiver uma teoria psicanalítica, por exemplo, você diz tudo principiou aí na gestação, nas primeiras fases do desenvolvimento, mas isso principia no campo mental, realmente. Como nós temos uma visão espiritualista, que consideramos que o espírito, a alma, vem de outra encarnação, nós não consideramos o ambiente, onde é desenvolvido o ego, onde é desenvolvido a nossa autorreferência, onde nós surgimos enquanto identidade, enquanto bagagem que estão disponíveis para serem usadas ao longo da vida. Então nós temos aí um campo de registro mental que nos define enquanto identidade, enquanto pessoa. Então nós temos uma definição de mundo, uma autodefinição dentro desse universo que foi aprendido, registrado, lido, guardado, organizado.
Tá? Então esse é o campo mental. Por isso que a mente mente, porque a mente, ela traz lá de trás uma questão que diz respeito a isso agora, aqui na frente, que pode ser diferente. Como diz, né, o filósofo, o rio que corre naquelas margens não é o mesmo rio que correu no dia anterior, quando você esteve à margem de um rio e ali as águas passaram, e ali teve acontecimentos, e você retoma nesse lugar, o rio não é mais o mesmo, porque as águas que ali passam não são as mesmas. O vento que ali sopra não são os mesmos, mas a nossa mente registrou um fato às margens daquele rio, que reverbera esse fato como se sempre fosse tudo igual. E nós tentamos trazer o passado no presente, não serve, viu? Não veste bem. Ou tentamos levar o presente para o futuro, que virá a ser do jeito que as coisas estão agora, também essa roupa não veste no futuro. Por isso que as coisas que foram guardadas, apreendidas, as experiências vividas, servem de tendências, servem de conteúdos, mas não reproduzem na íntegra o que estamos vivenciando agora. É claro que no mental está a nossa bagagem, eu diria, de cultura, né? De língua, né? De simbolismo, de significado. Aprendemos como nos comportar, aprendemos como falar, aprendemos como ler o que se passa com base no que um dia foi, né, registrado. Então, a mente, ela tem esse banco de dados que tem guardado todas as informações. E quando eu busco essa informação, ela traz. Ela vem para a consciência e eu processo isso através da razão. Aí eu faço todo um processamento disso, dando coerência, dando isso tudo. Então, antes de entrar na razão, até as áreas corticais que representam regiões onde são guardadas as informações apreendidas, né? E tudo está registrado no encéfalo, essa estrutura interna da cabeça, Nona diz os miolos, né? Tudo está ali sendo guardado, e existem áreas específicas que a gente procura, né? No hemisfério cerebral direito, por exemplo, que remete às situações subjetivas, abstratas, filosóficas, indefinidas. Então, quando eu estou buscando algo mais relacionado a esse momento, eu até viro o olho lá para o lado direito, hemisfério direito, buscando algo mais autêntico, mais sentido, né? E o lado esquerdo do hemisfério cerebral, que processa as informações lógica, da matemática, da razão, da objetividade. Então, quando eu quero dar uma explicação assim bem encaminhada do que eu vi, do que eu quero articular, o meu olho vai buscar no hemisfério esquerdo. O olho vira para lá. Por isso que quando você está buscando uma condição para representar a situação, essa condição interna, eu ouvi alguma coisa a respeito. Eu li isso um dia, olha, eu vou lá na área cortical, né, a área posterior da visão, porque eu li, né, um dia eu vi um livro que foi mostrado por alguém que eu gosto, o Val Capelli. Que livro era aquele mesmo? Olha, eu aqui, Val Capelli, que você gosta. Metafísica da Saúde. E ele falou assim, olha, gente, ele disse para mim, você merece ser feliz, mas para isso você tem que controlar a sua mente, sobrepor a mente aquilo que você sente e o que a tua alma escolhe. Que colocação. Fui lá na frente para trazer essa informação auditiva, né? Sonora, que chegou até você. Então a gente busca elementos que foi um dia registrado. Então o campo mental. O campo mental, nossa gente, ele vai ao delírio com o que nós temos na rede, na internet, na inteligência artificial. Tudo que foi um dia registrado e está guardado e tem registro, ela busca para te trazer e processa em cima disso, trazendo uma condição muito coerente, mas de acordo com o que tem registrado nela. Tá? Então, nós temos até os terapeutas da IAC
devolve a você tudo que você busca dele. Autentica todas as suas vontades, né? E traz a você uma informação de acordo com o que você busca nela. Só que às vezes você precisa ouvir uma coisa que não está na rede, que é sua, é da alma, é de dentro do teu ser. E aí você precisa realmente receber de quem vê além do que se sabe e tem a respeito da situação, para aquilo que você sente. Olha, isso representa isso, mas você não usa muito isso, está usando demais isso, está em falta outro fator. Então a IA jamais vai te dizer assim, você está sendo muito razão. E essa condição racional, lógica, que sempre guiou a sua vida, vai te levar à infelicidade, não vai te fazer, não te faz bem. É isso que te deixa tão negativa, baixo astral. Ó, eu estou tendo aqui uma comparação da forma que você é, o que você quer ouvir, que você buscou em mim, mas dando a você uma outra versão diferente dessa. A IA, quando você ela não tem para te devolver, ela surta, ela, né, buga o sistema, ela traz alguma coisa totalmente aleatória porque ela não tem mais o que te devolver. Ela não diz, você não está sendo muito racional? Não será a hora de você ouvir mais a sua alma? Não será o momento de você voltar para dentro de si? Coisa que você não fez até hoje, não faz com frequência. Tá me dando um pito? Ah, não, me deu uma bronca, eu cancelo essa IA. Eu não falo mais com ela. Eu já fui terapeuta e às vezes, né, o cliente quer ouvir uma coisa que ele veio ali para ouvir aquilo. Mas se você fala o que eu não quero ouvir, mas é a verdade que rege ele cancela você. Ele vai romper, né, porque é aquela coisa, eu não estou certo? Para minha concepção, eu estou. Só que na versão maior e na condição energética espiritual mais profunda, a situação é outra. Não é bem isso. Tem coisas a serem consideradas. Então, não é essa leitura de você que vai traduzir o que você quer saber e vai receber. Tá? E a mente tem mais ou menos isso. Quando nós estamos na esfera mental, nós estamos utilizando toda a bagagem apreendida, registrada. O quarto pilar que nós vamos falar é da alma, do espírito. Tá? Então esses outros pilares devem ser levados em considerações para que a mente não ocupe o cetro do poder para nos conduzir durante a vida. A razão, então, é um processamento disso tudo, é onde é utilizado um senso de julgamento, um senso de valores, é considerado. Então, você usa a razão para você fazer com que todas as informações que você tenha encontre uma coerência, encontre um encaminhamento mais apropriado, mais pautado no apreendido, no racional. Então, a razão, a mente registra e a razão tem todas essas informações. E faz dessas informações uma condição resultante disso tudo. Então, hoje nós temos, né, a questão racional, de encaminhamento de ideia, de senso de valores, de entendimento do processo, de julgamento das situações e até, né, uma área que a inteligência artificial domina muito, porque ela pega todas as informações e sintetiza de uma maneira muito inteligente, muito bem encaminhada e te leva uma condição a um resultado esse. Nós também, quando somos racionais, estamos processando segundo um senso que fazemos daquilo tudo que temos guardados. Até aqui, gente, você aprendeu a viver, você acabou criando uma autodefinição que você vem utilizando o tempo todo, macerando isso, julgando com base nisso. Então você se torna crítica, você pode se tornar de fazer muito julgamento, tudo do campo mental, racional. E não chegou na esfera espiritual. Vamos entrar um pouco na esfera espiritual? Mas calma aí, o espírito é eterno. Ele pode esperar mais alguns minutos. Também não tanto, né, Valcapelli? Senão eu saio.
Senão eu já passo para a próxima live, para a próxima informação. Esse lado mais ansioso, mais imediatista, né, de busca de satisfações imediatas, tudo campo razão, né, mental, não espiritual. Né? O espiritual ele é pleno, ele é absoluto, ele realmente nos faz um bem maior do que a situação em questão. Olha só, então nós temos a emoção antes de chegar na alma. A emoção é como nós respondemos a isso. Veja, uma informação é usada, processada, encaminhada para um senso de valores, e então nós fazemos um bom juízo de valor, um bom julgamento, tudo no campo da razão. Isso desperta emoção, claro. Se eu julgo uma situação como sendo certa, errada, devo ou não devo, imediatamente vai emergir uma emoção. Então a mente, a razão, desperta emoções. Ou seja, se eu definir que isso não está legal, estão me aprontando, estão armando para mim, imediatamente eu tenho uma resposta emocional que vai me deixar realmente adrenalinado. Ai de quem der o primeiro passo, falar a primeira coisa, já pego pedra na mão e vou responder com intensidade. Por quê? A emoção e a sensação vão trazer conteúdos assim muito forte, porque a emoção é como nós respondemos à situação, como nós trazemos o sentimento ali, só que regado exatamente desse plano, né, mental, racional, do que foi aprendido. Então existe um sentimento lá que está na alma, no espírito, que é o sentimento, eu amo tal pessoa, eu adoro isso. E aí quando eu concebo pela minha razão de que está chegando o momento em que está favorável a isso, a minha predileção dá um banho de emoção favorável. Ai, eu não vejo a hora. É tudo de bom. E eu tenho até uma sensação, né, de frio na barriga, uma sensação corre na espinha, aquela sensação, ai gente, isso é maravilhoso. Ou então uma sensação muito arredia. Não, já o semblante, porque veja, eu interpretei, isso significa que eu modulei a favor, isso me deu uma sensação e emoção agradável, e ou eu modulei, interpretei, entendi, né, como provocativo, negativo, aí vem aquela sensação ruim no corpo, na espinha, e eu fico logo adrenalinado, assim, esbugalho os olhos, fico com os olhos estatelados, como se eu estivesse com pedra na mão, hiper adrenalinado, criando uma revanche, uma tensão desnecessária. Fruto do meu entendimento, o julgamento que eu fiz, pelo que eu tenho guardado, tá vendo a emoção? Aliás, desculpa, a razão vai fazer um juízo de valores com base na informação que eu tenho guardado, e a emoção vem muito forte, vem demais, vem exacerbada. Então, nós temos um campo emocional que é a porta de saída ou de entrada para o sentimento. De saída porque quando eu crio uma situação que está de acordo com o meu mais profundo sentimento de carinho, amor, favor, né, de generosidade, eu sou tomado por esse estado emocional agradável. Então, por essa porta sai um sentimento bom, tá? Que às vezes é convertido por uma emoção nociva, muito ruim, isso me faz muito mal, me leva a um campo que me machuca demais, eu imaginar viver tudo de novo, eu entender que está voltando novamente. Olha, o entendimento da razão que mostrou uma relação com o que foi vivido, e a razão processando de que, pelo que eu entendo, está se configurando o mesmo cenário. Olha, eu coloquei tão perto a mente, o mental, o racional da razão, né? E a emoção com um agente aí mais visceral, que é a sensação. Sensação é corpo. E emoção é uma expressão do nosso ser, afetuosa, a favor ou agradável ou desagradável, contra
né? Bloqueando, contendo. Então eu seguro meus sentimentos bons por conta de uma situação que eu vejo nada boa. Isso vai dar ruim. Não, olha, tô vendo que a coisa vai piorar. Aí eu já começo a guardar os meus bons sentimentos, condições mais favoráveis. Ou isso vem de uma forma, né, em que nós temos uma resposta que pode vir também positiva, agradável. Não vejo a hora. Nossa, que bom tá chegando, isso é favorável, as coisas estão caminhando para isso, me deixa feliz. Então eu venho com algo muito positivo nesse sentido. E a fonte originária disso tudo, gente, a alma. Valcapelli não deu nem espaço para ela. Acabou esse bloco. Cadê a alma, Valcapelli? Não vou definir a alma, ela está aí dentro. A alma é indefinida, a alma é eterna, a alma, o espírito não se limita à vida que eu tenho hoje, porque ela traz bagagem de todas as encarnações. Dentro da infinidade da alma, do espírito, esse é apenas um momento da eternidade do ser, que não teve começo, vem de bagagem de muitas trajetórias lá de trás. Também não terá fim, porque nós temos aí a eternidade para aflorar esses potenciais. E quando nós trazemos a alma, quando nós suplantamos a razão, olha, eu sei que não é lógico isso, que eu deveria correr atrás desse resultado, porque é o certo, é o justo. Mas sabe o que eu sinto? Vou deixar para lá, não compensa, não vale a pena. Para quê? Então, quando a gente é aliado da alma, a gente entra numa esfera muito maior do que a leitura que eu faço com base no aprendido, aquilo que eu desenvolvi de encaminhamento lógico, de julgamento crítico, analítico, racional. Parou, gente. Nos machuca demais quando a mente guia a gente, porque ela quer que a gente siga numa trajetória de vida modelada com o passado vivenciado de situações engessada. E a pessoa mental, ela sofre muito. Ela vê de acordo com a informação que eu recebi da rede, nas redes sociais. Isso me deixa apavorado. Cadê a alma? Volta e meia no meu trabalho de atendimento, eu digo, gente, cadê o mentor do Brasil, o mentor do planeta, para socorrer a Terra nessa hora? Nosso país, nosso estado, nossa cidade, isso é muito maior do que a minha experiência. Eu convoco o meu mentor para que ele fale com o mentor do estado, da cidade, do país, do planeta, do qual eu não tenho acesso, mas eu vou sair da razão, eu vou acreditar. E aí nós temos a fé, que é um componente da alma, o sentimento elevado, a benevolência, a compreensão. Isso nos coloca numa outra esfera. Deixa eu aprender de novo. Deixa eu ver como isso funciona. É possível, porque se eu entendo a coisa de um jeito, sou propenso a interpretá-la daquela maneira e reproduzir um comportamento igual, eu posso ter um novo entendimento e um novo aprendizado. O que a neurociência fala da neuroplastia, né? Essa neuroplastia faz com que a gente refaça as conexões neurais, refaça o entendimento, reveja a situação. Então vamos remodelar a maneira de viver. Vamos aprender como isso funciona, vamos entender o que é novo disso. Que história é essa agora? Como assim? Aí a alma vem para mais próximo de você. Bacana, né? Eu vou fazer um outro bloco a esse respeito, quero falar mais da alma. E quero falar no corpo quais as doenças somáticas do bug que isso tudo causa. É verdade. Qual a somatização no corpo pela metafísica da saúde que esse ambiente interior, essa maneira de compreender. E eu digo, quando vai no corpo e a gente interpreta as situações do corpo, a gente entende melhor. Tem uma outra parte a esse respeito, que eu vou falar mais da alma e das somatizações desse universo mental, racional, emocional e espiritual. Bacana, né? Então nós vamos ter uma outra parte para tratar a esse respeito. E o meu convite para você viajar comigo, vamos lá, gente? Estou no site com 2 roteiros maravilhosos. Vamos para a Patagônia, inclusive no final desse mês eu vou estar lá revendo, alinhando todas as experiências que vamos viver, porque eu não vou te levar num lugar que nem eu vivi a experiência lá. Eu vou primeiro viver com a minha família, com a Gleice, com a Valéria, né? E vou alinhar toda a experiência que nós vamos proporcionar depois com você.
no Fim do Mundo, Ushuaia, que vamos ter essa experiência agora em março de 26. Entra no site valcapelli.com. Lá vai ter o roteiro dessa viagem para o Fim do Mundo em março e as Cataratas do Iguaçu em maio de 2026. Entra lá, conheça o nosso trabalho e continue ligado aqui na live do Instagram, no meu canal do YouTube Valcapelli Metafísica e também na Vibe Mundial nas Ondas, que transmite ao vivo toda quinta-feira essa nossa experiência ao vivo.